Nessa aula eu vou te mostrar o que é o Git, como instalar o Git, como que a gente faz para usar o Git nos nossos projetos e conseguir também mandar o nosso código para o GitHub, que é como se fosse uma rede social de programadores onde a gente guarda código. E aí eu posso deixar esse código privado, posso baixar em outras máquinas, enfim, vamos para essa aula. Eu sou o engenheiro de software, Fabiano Neumann é meu nome, eu sou cientista da computação e eu programo hoje robôs de operação, investimento e trading para o mercado cripto. Essa aula ela faz parte da trilha de aprendizagem de conteúdos que ficam gravados para um nivelamento até que a gente vá para uma aula ao vivo. E aqui você vai precisar então também do Git para a gente, no final do treinamento, colocar o seu robô em um servidor de uma forma mais fácil. Tá bom? Então, vamos junto, segue comigo passo a passo. Se você está chegando agora nesse canal, eu te peço aí para deixar o seu like caso você curta esse vídeo e eventualmente também se inscrever para ver mais aulas de programação em Python, voltadas então uma introdução a Python, o que você precisa saber de Python para conseguir criar os seus próprios robôs. Beleza? Sem mais delongas, vamos em frente então. Eu já tenho aqui no Google pesquisado Git e aí aparece para gente a primeira página, Git SCM. Eu vou clicar aqui na página do Git e aqui aparece então Download para Windows, que é o sistema operacional que eu estou usando. E aí a gente tem aqui o clique aqui para fazer download. Não se preocupa que eu vou deixar também na descrição dos vídeos todos esses links de download, tá bom? Então vamos juntos, clica aqui para fazer o download. E eu já fiz o download na minha máquina e aqui a gente vai conseguir então trabalhar a instalação. Mas antes da gente instalar, o que é o Git? Basicamente, eu tenho aqui um projeto já rodando no Visual Studio Code, e aí se eu vier aqui e fizer uma alteração nesse projeto e eu salvar, e eu fechar o meu navegador, e de repente eu coloquei um bug no meu sistema, ele salva a versão atual desse jeito. Quando a gente coloca o Git, vai gerar para a gente versões de salvamento. A gente consegue salvar com os comandos de Git as versões. E se de repente em alguma versão eu fiz um bug, eu consigo voltar na versão anterior, como eu salvei antes o projeto. Então é para isso também que a gente usa, além de depois usar esse repositório, o Git aqui, jogando para um repositório para trabalhar com mais pessoas, ou eventualmente deu um problema na minha máquina, eu consigo baixar esse código em uma outra máquina, ou eu formato meu PC, eu consigo baixar e continuar de onde eu parei, por exemplo. Então vamos em frente, como que a gente faz esse processo, dito que é o Git, a gente faz o download, eu já tenho ele aqui baixado, eu vou abrir aqui o instalador, vou aceitar, e aí eu vou avançar aqui, nesse caso, como eu já tenho ele instalado, ele está me pedindo para mostrar só opções de nova instalação, como se eu fosse fazer uma atualização, para você provavelmente vai vir desmarcado, então, ou talvez nem apareça. A gente vai dar um Next, deixa tudo que está aqui selecionado. E uma dica, no nosso treinamento, a gente vai usar o Visual Studio Code. Então já baixa o Visual Studio Code se você não baixou, instala ele primeiro, tá bom? Porque daí a gente vai ter a opção, aqui durante a instalação, o próximo passo é marcar qual vai ser o nosso editor. O Visual Studio Code é um ambiente de programação. Qual vai ser o editor padrão dele? Eu particularmente gosto de colocar, ó, use o Visual Studio Code como o Git Default Editor, o editor default padrão do Git, tá bom? Então essa é a caixinha que eu marco e aí a gente avança, deixar ele decidir, pode avançar até o final para fazer a instalação. Ok? Tudo aqui igual nas minhas marcações, só vou avançando, avanço de novo, usar o gestor das credenciais do Git, então ele também, quando a gente for fazer as nossas integrações, mandar código, quando for a primeira vez vai aparecer para você, se conectar, colocar o seu usuário e a sua senha lá do GitHub, então a gente consegue também fazer isso aqui para ficar no nosso ambiente mais seguro, e aí, quando chegar nessa fase, vai ter o instalar. Como eu já instalei, eu vou cancelar, e aí com isso você vai ter a sua instalação feita, e agora a gente pode testar para ver se funcionou essa instalação. Então aqui a gente tem a página do Visual Studio Code, vou deixar para vocês todos esses links, não se preocupe. Já fizemos a instalação, baixamos aqui, instalamos o Git, depois de instalar o Visual Studio Code, e aqui você vai então abrir o terminal, abre um projeto, se você já tiver um projeto. Se você não tiver ainda um projeto, você pode abrir uma pasta do Windows, a gente vem aqui, ó, File, Open Folder, eu vou escolher qual que é o projeto que eu quero abrir. Eu tenho uma pasta vazia ainda no Windows, e aí eu vou selecionar essa pasta, por exemplo, para trabalhar. Então eu vou inclusive fechar aqui,
Não preciso. Basicamente, você vai seguir esses passos, tá? Então, é File, vou vir aqui em Arquivo, abrir pasta, e você seleciona uma pasta que você cria pelo próprio Windows. Na dúvida, eu particularmente gosto de vir em Meus Documentos, e eu tenho uma pasta que eu chamo Workspace, que é onde eu crio as pastas dos meus trabalhos. Então, por exemplo, aqui eu posso clicar com o botão direito e criar um novo, mostrar mais, ou aqui, ó, novo, nova pasta. E você coloca o nome do projeto que você vai trabalhar. E aí, feito isso, você vem aqui em Arquivo do Visual Studio Code, abrir pasta e seleciona essa pasta que você criou pelo Windows, que por enquanto ela está vazia. Se você já tem o projeto, já está rodando no Visual Studio Code, só faltou instalar o Git, já vai estar com o seu projeto aberto, e a gente vai vir aqui no terminal e vai escrever git espaço -- version. E aí, com isso, quando der certo a instalação, vai aparecer para você a versão do Git que você está rodando na sua máquina. Ah, Fabiano, mas eu instalei tudo certinho, dei o git -- version e não apareceu. O que pode acontecer é que o teu Visual Studio Code já estava aberto quando você instalou o Git. Então, você fecha o Visual Studio Code, abre ele de novo, abre aqui o terminal, vem em novo terminal, e aí você testa de novo git -- version. Beleza? Vai aparecer para você a versão, e com isso você está pronto para os próximos passos. O que mais nós vamos fazer? É interessante que você faça também uma criação de uma conta já no GitHub. Então, github.com, também tem na descrição do vídeo. Eu já estou mostrando aqui um dos meus projetos, né? Já fiz o login. Você pode clicar aqui nesse símbolo do GitHub e vai aparecer para você a possibilidade de criar um novo projeto. Beleza? Se de repente você estiver em outra área, aqui no dashboard, de repente, também tem o botão de novo projeto. Se você já estiver dentro de algum projeto, também vai ter o botão para o novo projeto. E dependendo de onde você esteja, se for uma página como essa, eventualmente aqui não aparece, mas você pode vir aqui em repositórios ou clicar aqui no ícone para aparecer esse botão verde para você criar um novo projeto. Então eu vou clicar aqui e eu vou dar um nome para o projeto. Um ponto importante é, uma vez que você instala o Git, você não precisa abrir o Git como um programa no teu sistema. O teu sistema vai ter junto no seu prompt de comando, nos seus terminais, a possibilidade de você usar o Git pelo terminal. E aí você vai iniciar o Git em um projeto, tá bom? A gente já vai ver esse passo a passo. Então eu vou colocar aqui o nome de um projeto, Dev Bot Trader Turma 01. Por exemplo, que é o nome desse projeto que eu estou criando. Esse é um projeto privado, então as pessoas não vão ter acesso se eu não der acesso. É um projeto público de estudo, você gostaria que as pessoas, quando acessarem, eu posso te seguir lá, ou você pode procurar dentro do GitHub o meu usuário e seguir para me ver, para ver os meus projetos públicos, por exemplo. Eu vou criar ele aqui no caso privado. Beleza? Não preciso marcar mais nada, e eu vou dar então aqui um criar repositório. Com esse nome, projeto privado, e eu vou criar um repositório. E a primeira coisa que ele mostra para a gente é justamente, olha, echo, para criar um arquivo dentro do projeto. Então, se eu estou já dentro do projeto, estou na pastinha lá, abri a pasta do projeto, e eu der esse primeiro comando, eu não tenho aqui o README. Então, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou copiar este trecho, ele me mostra aqui, olha, cria um novo repositório pela linha de comando. Ou, se você já tem um repositório criado, você pode empurrar esse código, você só vai adicionar dentro de um projeto que já tem o Git, qual que é a origem dele, para onde que eu vou apontar no GitHub. Como a gente está criando um repositório novo aqui, a gente vai fazer dessa forma, porque eu não tenho o Git instalado nesse projeto ainda. Veja que aqui ele não tem o Git init. Nessa parte de baixo, ele não tem o Git init, tá bom? Vou tirar aqui para a direita para você ver, ó. Aqui a gente tem, então, o git init, que é como a gente inicializa o Git na nossa máquina. Aqui não tem, aqui só tem dizendo o seguinte, olha, adicione no nosso ambiente remoto a origem. Então, a gente está falando, ó, o remoto, a origem do remoto é esse endereço. Aqui já está o endereço para a gente do nosso repositório lá do GitHub. Então, veja, o Git é, uma forma de a gente salvar as versões dos projetos na nossa máquina, e o GitHub é outra coisa, separado, mas é onde a gente consegue jogar códigos com o Git para dentro de um ambiente que a gente tem todos os nossos projetos, ok?
Então, vou maximizar aqui de novo e a gente vai seguir esses passos aqui. Então, vou aumentar de novo para vocês verem melhor. E aí, ó, echo, é só copiar cada uma vez desses daqui. Uma vez que a gente já fez o git ---- version, tá tudo certo, a gente vai vir aqui e vai, então, fazer esse mesmo passo, ó. Echo, e aí, quando eu der o Enter, repara que vai aparecer para a gente aqui, ó, readme.md. Beleza? Feito isso, qual que é o próximo passo? Git init. Então, com isso, esse comando aqui não é do Git ainda. Agora a gente vai usar o git init para inicializar um Git dentro do nosso projeto. Lembrando, você não abre o Git e instala, você não abre para instalar num projeto como se fosse aqui, a gente abriu o Visual Studio Code para começar a programar. O Git, depois de instalado, é uma ferramenta de terminal aqui, tá bom? Então, git init é o primeiro comando, e ele disse, olha, foi inicializado um Git vazio, né? Eu tenho inicializado um repositório de Git vazio. Repositório Git, a gente tem agora um ambiente de versionamento na nossa máquina. Eu posso usar só o Git sem o GitHub, se eu quiser também, só para salvar as versões. Mas é legal a gente já colocar também no GitHub, porque nesse caso, se acontecer alguma coisa com a minha máquina, eu posso baixar. E se está no GitHub, é muito mais fácil a gente colocar em alguns ambientes de servidor os nossos projetos. No caso aqui de um robô de programação, uma programação de robô para mercado financeiro, para trabalhar com cripto, fazer compras de longo prazo ou fazer trading, por exemplo, é muito mais fácil a gente conectar em um servidor. É um projeto em Python, a gente só conecta em um servidor, ele já sai executando para a gente. Bem simples a instalação, isso é tema de outra aula. Então vamos lá, qual que é o próximo passo? add readme.md. E aqui tem um detalhe, se você já está trabalhando com o Git, você já está trabalhando com o Git e você tem mais do que um arquivo. Na verdade, você já está trabalhando no projeto e tem mais do que um arquivo. Quando você adicionou o Git com o git init, olha só o que aparece aqui do lado. Não está sendo monitorado ainda, ele está untracked, né? A gente ainda não adicionou para o Git falando, olha Git, a gente vai quase como conversar com ele. Eu tenho vários arquivos aqui, e ele ainda não está monitorando para salvar para a gente. Quando a gente for salvar um arquivo, a gente tem que dar o git, o comando git, espaço add, espaço, e eu posso escrever o nome de cada um desses arquivos, que é o que esse comando me diz aqui, ó, git add readme.md. Eu tenho esse arquivo chamado readme.md. Então, eu poderia escrever exatamente esse comando, ou eu posso fazer o git, espaço add, espaço ponto. E com isso, se eu der o Enter, eu estou falando para o Git, olha, todos estes arquivos aqui, eu quero que você fique de olho, porque eu vou te mandar uma mensagem para dizer o que eu estou salvando nessa versão. Cada versão que a gente salva com o Git, a gente vai escrever git add, ponto, e o git commit, que a gente já vai ver que é o próximo passo, dando uma mensagem. O que eu fiz nessa versão? Então, eu digo para o Git, monitora todos esses arquivos aqui, é esses que eu quero de fato, faz o track, é esse que eu quero de fato salvar. Quando eu mandar uma mensagem, eu estou salvando esses arquivos. Então, o git add ponto, para ele já marcar, ó, todos esses que eu alterei, tem alguma coisa que foi alterado, a mensagem de alteração vai ser essa no próximo passo. Então, aqui ao invés de usar o git add readme, eu vou fazer o git add ponto. Se você está começando um projeto do zero, é só seguir cada uma dessas linhas, porque você só vai ter o arquivo readme ali dentro, tá bom? Então aqui eu vou dar o git add ponto, vou dar um Enter, e veja que já mudou tudo para A. Foi adicionado para o Git, porque agora ele sabe que eu vou mandar uma mensagem para dizer o que eu alterei, e todos esses arquivos vão ser salvos nesse caso. Toda vez que eu for fazer alguma alteração, eu particularmente já vou direto git add ponto, ao invés de ficar escrevendo o nome de cada arquivo. Eu mudei 2 arquivos, eu teria que escrever git add e o nome de um arquivo, git add, o nome do outro arquivo. O git add ponto significa tudo que eu alterei já vai ali para eu monitorar, para eu escrever uma mensagem e salvar uma versão do meu código com essa mensagem. Então, próximo passo, git commit é o meu primeiro commit, e é justamente esse o comando que a gente vai fazer para colocar uma mensagem. Git, espaço commit com 2 M's, menos M para dizer tem uma mensagem, e entre aspas, o que foi alterado, por exemplo. Então, criei a primeira versão do meu projeto. Ou alterei a lógica de buscar compras. Ou eu adicionei uma função para mandar a compra para a corretora. Eu basicamente vou colocar aqui como ele mostra para a gente também, ó, first
commit, que é o primeiro commit. Esse foi o primeiro commit do meu projeto. Então, vou colocar aqui, first commit. Veja que está entre aspas, tá bom? Então, eu tenho git commit "-m", porque depois o que tiver entre aspas representa uma mensagem que diz o que eu fiz nessa versão. E quando eu salvar, repara aqui à esquerda que ele vai mostrar para a gente o que está sendo alterado. A gente tem aqui no Visual Studio Code um controle de versões do nosso código, o que está sendo alterado, e vai começar a aparecer para a gente aqui um monitoramento dos nossos salvamentos. Só que veja, a hora que você rodar esse código pela primeira vez, vai dar um erro. Por quê? Você instalou o Git agora e você não configurou, por exemplo, qual que é o nome de usuário. Aqui você vai colocar um nome, então você vai copiar esse comando, que também está na descrição do vídeo, que é a configuração inicial do Git, git espaço config espaço -- global espaço user.name e entre aspas o seu nome. Pode ser um nome qualquer, não precisa ser o mesmo nome lá do GitHub. E aqui você vai colocar git espaço config -- global espaço user.email e aqui você coloca, por exemplo, o seu e-mail do GitHub, tá bom? E aí, o e-mail que você usou na criação da conta, você já tem, então, um vínculo. Estou salvando. Quem que salvou? Foi tal pessoa. Qual que é o e-mail de quem salvou? É tal e-mail. Então, você faz a configuração inicial. Fez essa configuração inicial, aí sim, você vai conseguir fazer o seu primeiro commit. Eu já tinha feito aqui, eu não vou rodar cada um desses comandos, mas é só você vir aqui, copiar este trecho, ou copiar tudo, e trocar o que está dentro de aspas. Não precisa copiar aqui também o sinal do cifrão, tá bom? É só o git, que o comando de git começa com a palavra git. E aqui eu estou dizendo, vou configurar algo. E nesse caso, -- global, para todos os usuários da máquina. E qual que vai ser o user.email? Qual que vai ser o user.nome dessa configuração do Git na minha máquina? Beleza? Rodou isso, agora sim você volta. Se você já tinha tentado dar o commit e deu erro, você volta e faz de novo. Git commit -m e aí você dá o enter. E aí veja, feito isso, eu já salvei uma versão na minha máquina. Em teoria, eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso mandar código para o repositório. Perdão, eu não preciso mandar código para o repositório. Basicamente, o que eu preciso fazer aqui é voltar a programar. Então, se eu mudar alguma coisa agora, por exemplo, e eu salvar, olha o que aparece do lado aqui. Apareceu um Mzinho, ó. Tem mais código. Ele está em vermelho porque é um erro. Mas eu posso, por exemplo, só dar um enter a mais aqui. Ele está me mostrando, salvei alguma coisa, esse arquivo foi modificado. E aí, se você quiser conferir um pouquinho mais, ó, git status é um dos comandos. Você dá o enter, ele mostra, foi modificado esse. Se eu quiser salvar este arquivo, como que eu faço? Git espaço add espaço o nome do arquivo, ou eu só dou um git add ponto. Tudo que eu mudei, eu vou salvar. Mas veja, eu estou monitorando, mandando para o Git a informação. Eu vou salvar esse arquivo, mas para salvar de fato, eu preciso fazer o commit. Então, git espaço commit -m e eu vou falar, alterei tal linha de código, eu ajustei tal coisa, eu arrumei, tinha um bugzinho, eu tirei o bug que eu fazia uma requisição para a corretora, mas eu estava passando a moeda errada, enfim. Então, alterei algo, por exemplo, você coloca o nome do que você alterou. E a hora que você der Enter, ele vai salvar de novo. E agora, se você olhar aqui embaixo, olha só, eu tenho um histórico de cada uma das versões que eu salvei. Se eu precisar, eu consigo voltar na versão anterior. Beleza? Feito isso, agora, o que a gente precisa fazer? Quais são os outros comandos que mostra para a gente lá no GitHub? Eu vou mudar, a gente tem as ramificações, se a gente vier aqui, ó, mostra que eu estou numa ramificação chamada master, por padrão do Git, as ramificações eram master, e o GitHub, hoje ele sugere a gente criar uma ramificação chamada main. Então, basicamente, a gente vai chamar esse comando, vamos respeitar o que ele está mostrando para a gente, vou dar um Ctrl+C, vou vir aqui, vou dar um Ctrl+V, ou vou escrever git branch -m em maiúsculo, e aí main, M-A-I-N. Vou dar o Enter, e automaticamente aqui mudou para main, tá bom? Eu estou vendo aqui a versão de controles. Aqui eu tenho o meu explorador de arquivos e pastas, e aqui eu tenho o gerenciador de versões do meu projeto, e agora virou main aqui em cima. E aí, com isso, qual que é o próximo passo? Agora, neste comando, eu vou vincular esse Git nesse projeto. Quando eu fizer o envio do meu projeto para o repositório,
vai ser então para este ambiente aqui do GitHub, que é o Fabiano Neumann, meu usuário, /devbottrader, turma 1. É o que ele coloca aqui para a gente, ó, é o caminho do GitHub do nosso projeto. Então, dessa forma, se eu copiar essa linha de código e eu colar ela aqui... Opa, estou colando no lugar errado. Veja, eu cliquei aqui em cima na mensagem, a gente clica no terminal, cola, e agora eu estou vinculando. Este projeto tem um Git. Se eu quiser abrir um outro projeto, ele não vai ter o Git. Você vai precisar fazer o git init, cada um daqueles passos. Então, agora eu estou dando Enter. Olha como muda. Vai ter agora uma relação desse projeto com o ambiente de GitHub, tá bom? No fundo, a gente não vê acontecer nada, não deu erro. Mas eu não salvo mais só na minha máquina. Agora eu posso criar um comando, escrever um comando que também joga para o meu repositório do GitHub. Então eu volto aqui. Como que é o comando? Git push -u origin main. Vou copiar esse daqui e vou mandar então para o meu repositório, git push -1 origin main. E aí ele faz todo o processamento, aqui 100% resolvido, e olha só o que acontece agora, aparece uma nuvenzinha. Ou seja, lá o origin main, que é lá o GitHub, ele já está igual, eles estão um do lado do outro. Se eu fizer alguma alteração aqui, eu vou tirar essa linha que eu adicionei a mais. Toda vez que eu fizer o meu dia a dia de aulas, que você fez as aulas comigo, você vai salvar uma versão do código. E aí a gente salva, mudei alguma coisa, salvei, vou colocar aqui, ó, DevBot turma 1, projeto de criação de robôs, traders e investidores para o mercado cripto. Vou salvar, ele mostra, opa, mudou mais coisa. Aqui a gente está vendo quais arquivos foram mudados. Aqui a gente está vendo nossos códigos e ele também fica com o M do lado. Beleza? Eu vou deixar aqui para a gente ver o que acontece. Toda vez terminei o dia de aula, vamos vir aqui no terminal do projeto. Na dúvida está aqui, ó, novo terminal, né? Então vem aqui, terminal, novo terminal. E aí a gente vai escrever git add ponto, para não ter que escrever cada um deles. E aí a gente vai colocar o git commit -m com a mensagem. Então, vamos lá. Eu descrevi o projeto no README, por exemplo. A gente descreve para ficar fácil de entender. O que eu fiz antes? Olha, eu alterei alguma coisa. Vou dar um Enter aqui. A gente agora salvou de fato. São esses dois passos para salvar na máquina. E veja, agora o main azulzinho, que é o meu local, meu salvamentos local, está na frente. Eu tenho uma versão nova que eu ainda não mandei para o repositório. Ou seja, eu tenho esta versão inicial, a segunda versão, a terceira versão. Essa terceira versão eu não mandei para o repositório do GitHub ainda. Ele está só na minha máquina. Como que eu mando agora para esse repositório? Então vão ser sempre 3 passos. Se eu só quero salvar na minha máquina, são sempre só esses 2 passos. Eu quero mandar para o GitHub, para garantir que depois lá no meu trabalho eu vou estudar mais também, por exemplo, git espaço push, que é empurrar em inglês. E a gente vai dar o Enter aqui, e aí o que a gente vê? Olha só como a nuvenzinha agora ficou do lado. Tanto na minha máquina local quanto no repositório do GitHub, eu tenho as duas versões iguais. Se eu tenho azul na frente, local, na minha máquina, está uma versão a mais do que tenho lá no GitHub. Quando eles ficam um do lado do outro, eu tenho a mesma versão na minha máquina que eu tenho lá no GitHub, e aqui já não aparece mais no nosso gestor de controle de código. Então a gente pode ver, voltando aqui, a gente vê os nossos arquivos do projeto. Beleza? E se você voltar no GitHub e atualizar esta página, agora você vê o seu projeto aqui dentro. Então, se eu clicar aqui no README, ó, e olha o que é legal de ter esse readme.md. Ele já me mostra o nome do projeto, ele me dá a descrição. Então, aqui é onde a gente faz a documentação. Ah, eu quero testar tal coisa, eu vou adicionar tal coisa, eu vou testar tal estratégia, eu vou fazer mais algum controle para operar mais do que uma moeda. Eu quero operar com alavancagem, uma moeda e com menos dinheiro em outra. Enfim, você vai escrevendo coisas que você quer testar para frente. Nossa listinha de tarefas, ou eventualmente, mais usado até, é para documentar o que é esse projeto. Se de repente alguém no futuro for pegar esse projeto, ele explica o que é o projeto, como que baixa o projeto, se precisar instalar alguma coisa, quais são as instalações. Então aqui a gente normalmente descreve e documenta o projeto e eventualmente eu também gosto de documentar as minhas próximas atividades, minhas tarefas aqui dentro. Beleza? Feito isso,
tá tudo ok, e aí a gente consegue continuar trabalhando. A gente salvou versões na nossa máquina e a gente salvou versão também no GitHub. Ok? Se você estiver fazendo treinamento comigo e der problema, tiver erros, me chama que a gente conversa. A gente tem as aulas ao vivo. Antes das aulas, a gente tem nosso momento de bate-papo. Não deixa de me chamar, tá bom? E qualquer coisa, me dá um alô, que a gente faz também os nossos encontros com a turma por agendamento, fora do horário das aulas, para eu dar uma força se alguém trava em alguma coisa. Então vamos juntos. Obrigado pela sua companhia. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te peço de novo o like, não deixa de se inscrever, porque aqui a gente também vai estudar programação em Python para você entender o que eu preciso saber do Python. Não é tão difícil quanto parece, para a gente criar os nossos próprios robôs que investem e operam em cripto para a gente. Fechado? Valeu, te vejo na próxima.